Boa tarde, pessoal. Essa é a nossa segunda videoaula. Hoje nós vamos falar sobre mais um movimento, mais uma revolta que aconteceu no Brasil no período regencial. Mais precisamente, vamos falar hoje sobre a Balaiada. A Balaiada, ela foi um movimento que aconteceu lá no Maranhão, no período regencial, né? Ela começa em 1838, tem duração de 3 anos, termina em 1841. E assim, semelhante à cabanagem, ela também teve caráter popular, ou seja, ela nasceu nas bases menos favorecidas, na base da população maranhense, né? Os revoltosos daquele momento eram negros e trabalhadores livres, que eram vaqueiros, né? Os balaios, como eles eram chamados também, que eram pessoas que produziam cestos que se chamavam de balaios, por isso eles eram chamados de balaios, né? Os balaios. Ambos inseridos na crise econômica causada pela decadência do algodão. O Brasil naquele momento passava por uma crise na questão da produção e venda do algodão, então criou um clima muito tenso naquele momento, naquela região ali do Maranhão, por conta da questão financeira. Os principais líderes aqui da balaiada foi Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, que era conhecido como Manel Balaio, porque ele produzia os benditos cestos que eu falei para vocês, os balaios, por isso ele era chamado de Manel Balaio. O Cosme Bento das Chagas, que era um ex-escravo, e o Raimundo Gomes, que era vaqueiro. Como você deve ter percebido, eram os três líderes, os três principais líderes, os três principais idealizadores, eram pessoas simples, comuns, que pertenciam, né, à sociedade maranhense. As causas principais da balaiada foi a profunda crise econômica, né, que fazia com que as classes sociais maranhenses naquele momento se distanciassem, tivesse grandes diferenças sociais, e isso estimulou o acirramento entre as classes sociais maranhenses, que desencadeou então a balaiada. Eles lutavam principalmente contra o quê? Contra o mandonismo entre dos senhores, né, e o descaso das autoridades. Quem eram as autoridades? As autoridades que eram colocadas aqui, que eram postas aqui no Brasil para representar a coroa portuguesa. Então, esse descaso, esse desmando, aquela situação de descontrole, de despreocupação com a questão social da população maranhense naquele momento desencadeou essa revolta que foi chamada de balaiada. Os balaios, eles receberam apoio dos liberais, que eram chamados de bentivis, né, que apoiaram os balaios, se juntaram a eles contra o poder central. Porém, né, quando eles assumiram o poder na região de Caxias, eles abandonaram os balaios e se juntaram às tropas governamentais, como sempre acontece na história do Brasil, né? O combate entre os balaios foi duro e violento, porque as tropas imperiais também marcharam para o Maranhão. E aqueles fazendeiros que se juntaram aos balaios para tomar o poder, para tentar controlar a situação, agora faziam parte do governo. Porque geralmente na história do Brasil, se você for buscar, as coisas funcionam assim, né? As pessoas que detêm o poder, aliás, que têm um certo poder aquisitivo, mas que não têm poder, eles se juntam às grandes massas para ganhar força nos movimentos. Infelizmente, a história do Brasil nos conta dessa forma e na balaiada não foi diferente. O resultado da balaiada não foi diferente da cabanagem, né? Deixou um saldo negativo de 12 mil sertanejos e escravos mortos, todos controlados pelas tropas imperiais, para dizer desde aquele momento que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Essa é a história da balaiada, mais uma revolta e mais uma vergonha que a gente está conhecendo da história do Brasil. Obrigada, fiquem com Deus, se cuidem, não esqueçam de se cuidar, né? Não saiam de casa, fiquem em casa. Vou passar a tarefa para vocês no grupo, e aí se tem dúvida, me chama no privado, a gente bate um papo, a gente conversa. Se não, chama no grupo mesmo que eu dou a resposta, tá bom? Obrigada e até a próxima aula.